Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Eu hoje estou aqui para dar uma aula aberta do curso Geral de Gestão e faço com muito gosto. O curso Geral de Gestão é um dos cursos com mais tradição na Católica Porto Business School. Tem vindo sempre a ter uma procura crescente e isso é fruto também de todo o desenvolvimento que a coordenação e a direção do programa vai fazendo ao longo destes anos. Eu gosto particularmente e tenho muito gosto de ser docente deste programa, porque é um programa que tem normalmente um grupo de alunos com perfis bastante diferentes, com experiências profissionais muito distintas, muitas vezes a fazerem uma procura de conversão de carreira, a aprofundar conhecimentos, mas de muitas áreas, e por isso, como docente, sempre que tenho a possibilidade de ter um grupo que não me vai colocando desafios naquilo que é a explicação de determinada linguagem, mais distante para uns e mais próxima para outros, isso enriquece naturalmente a experiência como docente. Esta sessão, no fundo, é uma sessão em que farei aqui uma aula que não é bem uma aula, e assim, eu já vou explicar, e no fundo fazer aqui um certo teaser em relação àquilo que são os conceitos de marketing. Depois, no final, teremos tempo para colocarem todas as questões que podem fazer ao longo da sessão, questões relativas ao programa, porque no final eu vou chamar as coordenadoras executivas, as minhas colegas Isabel Barros e Filipe Almeida, que se irão juntar a mim para podermos depois dar resposta a todas as vossas questões. Eu vou agora fazer aqui a partilha do ecrã. E por isso, então, o que é que vai ser no fundo esta aula? Por isso, como eu estava a dizer, esta aula vai ser aqui eu sou docente de marketing e por isso nós vamos estar aqui este fim de tarde a falar um pouco de marketing. Mas, dado o contexto, eu já podia ter abordado várias questões, mas ao pensar no que é que eu gostava de vir aqui partilhar convosco, achei que fazia sentido falar das novas tendências do marketing, sendo que é sempre aqui importante dizer que estas novas, se calhar muitas já não são novas, mas na verdade com o contexto que nós vivemos nos últimos tempos, houve aqui questões do marketing que ficaram muito mais visíveis, foram muito mais reforçadas, e há aqui questões que nós não podemos esquecer para quem está na área de marketing e para quem, não sendo da área de marketing, naturalmente também usufrui da estratégia de marketing da sua organização. E nesse sentido eu organizei aqui esta nossa conversa focando, por um lado, as forças da disrupção, a complexidade do contexto atual. Vou falar aqui de algumas falsas dicotomias e depois explicarei porque é que vou, no fundo, falar desta questão. O mundo hiperconectado, e vou terminar com aquilo que é o requisito de marketing, mas que é o requisito desde sempre, não é uma nova tendência, é verdadeiramente o requisito da estratégia de marketing de sempre. Queria, no entanto, e porque começou de marketing, uma das questões-chave tem a ver com a gestão de expectativas, eu queria dizer-lhes que isto é, no fundo, uma conversa que não vai aprofundar nenhum tema especificamente, mas vai, no fundo, levantar aqui, se calhar, a curiosidade, no fundo, a importância de determinados contextos, mas de uma forma, no fundo, muito numa lógica de visão de helicóptero. Claro que estes conceitos e outros serão naturalmente mais detalhados e mais aprofundados naquilo que é o módulo de marketing do curso Geral de Gestão. E então, como é que nós vamos começar? Vamos começar por uma ideia que eu acho que todos partilhamos. É que verdadeiramente ninguém gosta de pensar na disrupção. Verdadeiramente não é o gestor de marketing, mas qualquer gestor não se sente confortável a pensar em tomadas de decisão em contexto de incerteza,
em contexto de ambiguidade, de extrema complexidade, e por isso, no fundo, há aqui uma noção fundamental que é: nós vamos ter que passar a ser capazes de nos sentirmos confortáveis, não estando confortáveis. Por isso, nós vivemos num contexto em que a tomada de decisão é uma tomada de decisão num contexto de muita incerteza, e por isso nós nunca vamos verdadeiramente poder ter toda a segurança e a sensação de que temos toda a informação e que estamos a tomar decisões completamente racionais, se é que elas existem, mas isso é outra abordagem, porque de facto nós estamos a viver um momento, e os últimos tempos mostraram-nos isso, contexto de uma enorme exigência. E isto é extremamente duro e obriga-nos a ter aqui um pensamento muito de facto, nós não estamos num contexto ou numa fase, nós estamos a viver um mundo que nos obriga a sentir-nos confortáveis, não estando confortáveis, que nos obriga a tomar decisões sempre em contexto de incerteza, de imprevisibilidade e de ambiguidade. Começando por falar do primeiro ponto, que tem a ver com as forças da disrupção. A verdade é assim, uma das questões que no fundo mais impacto tem vindo a ter tem sido os avanços da tecnologia. Mas estes avanços da tecnologia também têm impacto porque não é só o avanço da tecnologia, mas é a forma como depois a indústria responde aos avanços da tecnologia e, concretamente, como é que os próprios consumidores aderem ou não aderem, com que velocidade e no fundo, que tipo de utilização é que também fazem essa tecnologia. Por outro lado, temos uma questão central, eu já falei dela no início quando estava a gerir as vossas expectativas em relação a esta sessão. A verdade é que uma das questões fundamentais hoje também é perceber e tentar conhecer aquilo que são as expectativas dos consumidores. E nós vamos ver que temos hoje um consumidor diferente, temos um consumidor moderno, temos perfis de consumos distintos e temos expectativas também distintas, que no fundo está naturalmente associado àquilo que são ou aquilo que é o comportamento do consumidor. Vendo a questão da tecnologia, de facto, assim, nós sabemos que 2/3 da população mundial usa os mobile devices, que 3/4 têm acesso à internet. O desenvolvimento dos smartphones é absolutamente fantástico, quer dizer, se nós pensarmos que há 10 anos num telemóvel e nas funcionalidades que tinha, comparando hoje com um smartphone, vejam o que nós fazemos com o nosso smartphone, ao mesmo tempo que os preços desses smartphones também foram diminuindo, o que os torna cada vez mais acessíveis, e a própria inteligência artificial, que também é algo que muitas marcas já estão a tirar partido e que também há uma certa, no fundo, incerteza como é que vai ser a adesão dos consumidores também aos desenvolvimentos ao nível da inteligência artificial. Agora, não há dúvida que os algoritmos conseguem cada vez mais estimar de uma forma muito segura aquilo que são os comportamentos e as necessidades dos consumidores. Depois temos uma outra dimensão que tem a ver com as expectativas. E essas expectativas fazem com que provocam disrupção, porque não só as expectativas estão mais elevadas, isto é, nós hoje temos os colaboradores de uma organização têm expectativas mais elevadas, todos os profissionais têm expectativas mais elevadas em relação aos seus pares, em relação aos seus parceiros, em relação aos seus fornecedores, em relação às suas chefias. Os consumidores, os clientes têm expectativas mais elevadas em relação aos produtos, em relação aos serviços, e por isso, quanto mais elevada é a expectativa, mais exigente é cumprir essa expectativa dos públicos com quem interagimos. E
na verdade, isto é uma equação muito simples. Se nós não dermos resposta à expectativa, a verdade é que criamos um gap, e esse gap pode-se traduzir numa palavra que nós no marketing queremos muito não ter, que tem a ver com insatisfação. Mas estas expectativas são extremamente difíceis, porque nós temos que perceber quais são as fontes das expectativas e como é que no marketing nós de alguma forma podemos influenciar essa formação das expectativas. E hoje, com a fragmentação dos mídias, com todo este contexto que também já fui falando do desenvolvimento da tecnologia, o perfil do consumidor tornou-se um perfil que realmente é muito mais exigente. Por outro lado, os consumidores também querem que as marcas tenham um propósito. Isto foi extremamente notório no período da pandemia. Foi uma altura em que eu própria também partilhei num seminário nessa altura, de que não era tempo para as marcas venderem, era tempo para as marcas se mostrarem aos consumidores e aos seus públicos, não só clientes, mas públicos, com o propósito, no fundo, de serem aliadas naquilo que era a insegurança que os consumidores estavam a viver. E por isso, cada vez mais há uma expectativa de que as marcas tenham uma missão clara, tenham um propósito, e esse propósito não é unicamente a venda. E por isso, mas isto é extremamente exigente, perceber o que é que efetivamente marcas e que esperam a cada momento. E reparem o que aconteceu há uns tempos atrás, em que as marcas tiveram que se reinventar, houve marcas a alterar os produtos que faziam, houve marcas que tiveram que alterar o seu modelo de negócio, houve marcas, no fundo, que deixaram de ter aquilo que era o seu benefício claro, associado muito ao produto, para passarem a ter um propósito de uma marca muito mais centrada naquilo que era o cuidar dos seus clientes e o cuidar do seu consumidor. O comportamento dos consumidores, isto é assim, eu acho que há sempre autores um bocadinho incontornáveis, e há muitos anos, num dos primeiros trabalhos do Kotler, falava-se da caixa negra dos consumidores, que era por muito que que se possa estudar o consumidor, de facto nós nunca podemos ter a veleidade de achar que conhecemos totalmente os consumidores. E a verdade é que hoje, por fruto deste contexto que eu fui vindo a falar, há um desafio enorme para nós percebermos o comportamento dos consumidores, para percebermos como é que os consumidores usam a tecnologia, como é que aderem à tecnologia, qual é o tipo de tecnologia, no fundo, que suscita uma adesão mais rápida e mais lenta, como é que são os ciclos de mudança e os padrões de mudança, e no fundo há uma questão absolutamente central, que tem muito a ver, se calhar é o princípio e o fim aqui da nossa conversa, assim, marketing é criar valor. Agora, é o valor para o nosso público, e aqui começa uma questão central, que valor é que o consumidor procura? O que é valor para os nossos consumidores? Sobretudo sabendo que, no fundo, até pela economia comportamental, nós sabemos que muito deste valor pode não ser um valor racional e por isso pode ser muito mais emocional. E por isso há aqui um desafio enorme que é, eu por um lado tenho um consumidor com expectativas cada vez mais elevadas, eu quero lhe dar resposta a essas expectativas, mas preciso perceber exatamente como é que é formada essa expectativa e, por outro lado, qual é o valor que, no fundo, o consumidor espera ter e receber da nossa marca. Há uma segunda questão, por isso aqui era, no fundo, ver um bocadinho as forças disruptivas, de disrupção. Há uma segunda partilha, o que eu gostava de fazer, que tem a ver com a complexidade do contexto atual. E, no fundo, reparem, a complexidade do contexto atual tem muito a ver com o facto de nós hoje estarmos, aquilo que nós designamos por always on. Eu acho que não conheço muita gente que não diga
o estar permanente conectado, isto veio complicar as nossas vidas. Mas a verdade é sim, isto é incontornável. Por isso, nós no fundo temos uma complexidade que é estarmos sempre conectados, estarmos em permanente interatividade. E por isso há uma pressão grande também, que é perceber como gerir esta complexidade e que soluções apresentar para esta complexidade. E reparem que esta complexidade traz-nos também uma questão fundamental, que é a concorrência. Porque é assim, perante a complexidade nós temos que tomar uma opção, temos que perceber o que é que nós vamos fazer. Nós vamos querer ser disruptivos ou nós vamos querer ser apanhados pela onda da disrupção? E por outro lado, há aqui questões muito críticas. Mesmo que eu queira ser disruptivo, até que ponto é que a concorrência não consegue ser mais rápida e melhor na resposta a esta complexidade? E há também uma dimensão fundamental, que é um desafio enorme, ou um risco enorme, de nós não fazermos uma correta leitura do consumidor. Por isso, o facto de muitas vezes interpretarmos erradamente o que os consumidores querem, isso pode ser uma armadilha tremenda para a nossa marca. E de facto, com todas aquelas forças disruptivas, não é difícil que isto aconteça. Por isso, nós estamos aqui a gerir algo que é muito sensível, que é sabermos ler bem o mercado, sabermos ler bem os consumidores num contexto extremamente competitivo e antecipar em que medida é que, de facto, nós, ainda que cheios de vontade de sermos disruptivos, vamos ter as mesmas competências e os mesmos recursos para o fazermos de forma mais rápida e melhor que a concorrência. Isto numa altura que também esta complexidade que tem muito a ver com esta questão da tecnologia, e tudo é tecnológico e tudo é digital. Um desafio também do marketing é gerir esta complexidade, por isso nós não podemos cair numa miopia que é achar que não há complexidade. Não, nós estamos a gerir um contexto altamente complexo, mas o nosso desafio é fazer a sua simplificação para o consumidor, porque nós temos que ter noção que o nosso consumidor, os nossos públicos, continuam a querer soluções simples, continuam a querer personalização, continuam a querer que as marcas, no fundo, sejam uma fonte de segurança, de garantia e de simplificação da sua vida. Todos nós valorizamos conveniência, todos nós valorizamos a simplificação dos processos. E por isso, temos aqui quase que um paradoxo, que é, do ponto de vista da gestão, nós estamos a gerir uma enorme complexidade, mas depois temos que ser capazes de, quando passamos para a solução, essa solução ser uma solução que visa simplificar a vida dos nossos consumidores. E por isso este é um desafio enorme. Depois temos aqui, e ligado a esta questão, no fundo, da complexidade, o que é que as marcas, o que é que nós somos bons a fazer? Nós também, como gestores, porque somos pessoas, nós também queremos que nos simplifiquem a vida. Por isso, nós também queremos que, de alguma forma, nós sejamos, assim, a nossa atuação seja o mais simples possível, o menos complexa possível. E muitas vezes caímos nisto, caímos naquilo que são as falsas dicotomias. Há mais, mas eu hoje, no fundo, as mais sensíveis são estas. E sei, desde já aviso que muitas delas até não são consensuais, mas eu, mais do que dizer que as dicotomias estão totalmente erradas, porque não é essa a questão, o que eu gostava aqui de alertar é, do ponto de vista da gestão de marketing, nós muitas vezes criamos estas dicotomias, business to business versus business to consumer, o online versus o offline, a eficácia versus a eficiência, o ser muito orientado para a criatividade, o ser muito orientado para os dados. E uma das questões que nos leva a criar isto é porque isto simplifica. Por isso, nós no fundo,
as dicotomias ajudam a simplificar as coisas. Só que temos que ter aqui um cuidado, porque se o nosso contexto, como eu já disse, é complexo, até que ponto, do lado da gestão, faz sentido nós termos esta atitude de tentarmos simplificar? Porque isto pode ser perigoso para a nossa marca. Uma coisa é simplificar para o consumidor, outra coisa é simplificar na gestão. E muitas vezes estas dicotomias criam silos dentro das próprias organizações. E assim, claro que já dou aulas há 20 anos, mas hoje sorrio a pensar que quando eu comecei a dar aulas de marketing havia duas cadeiras de opção: o marketing de bens de grande consumo e o marketing de serviços, que também era uma dicotomia muito, quer dizer, no fundo o que é que acontece? Eu estou a gerir, como eram os exemplos, sabonetes, ou estou a gerir serviços financeiros. Então isto tem um marketing completamente diferente. Reparem que nós hoje não falamos de produtos ou serviços, nós hoje falamos de oferta, porque dificilmente eu tenho um produto sem uma componente de serviço, dificilmente eu tenho um serviço sem uma dimensão tangível de produto. E isto são, no fundo, questões que se calhar até nos atrasam na resposta ao mercado, porque nós nos sentimos algo confortáveis a dizer, ora bem, eu sou empresa, por isso isto é business to business. Eu estou a vender produtos para o consumidor, isto é business to consumer. Aqui a questão do business to business, o business to consumer, eu só queria fazer-lhes uma questão que é, no final, quem é a unidade da tomada de decisão? É uma pessoa. E essa pessoa, é lógico que tem um papel diferente como decisor para si próprio ou como decisor em nome de uma empresa, mas a forma como as pessoas tomam as decisões, sempre à procura da decisão e da troca com mais valor, é muito semelhante, porque somos pessoas a tomar decisões. E por outro lado, também é muito importante que, mesmo que eu seja business to business, perceba que o meu business to business tem que ser business to consumer, porque se calhar o cliente do meu cliente, eu tenho que estar tão preocupada com o cliente do meu cliente como o meu cliente direto. E por isso temos que ter muito cuidado com esta questão. Por outro lado, online versus offline. Eu aqui, assim, que cliente hoje é que é só online e que cliente hoje é que é só offline? E a pandemia vem-nos mostrar claramente isto. Pessoas até que eram resistentes a fazer compras online passaram-nas a fazer, pessoas que até só faziam, no fundo, faziam uma certa jornada do cliente online para comparar, para avaliar, mas depois faziam as compras no offline, passaram-nas a fazer online. Pessoas que fazem muitas vezes compras online, muitas vezes também alternam com o offline, por isso, quer dizer, os touchpoints digitais estão por todo o lado. Aquilo que é realmente um desafio é nós percebermos que a nossa abordagem, não interessa se é online ou se é offline, nós temos é que estar onde o cliente nos procura, nós temos que compreender o cliente, nós temos que servir o cliente, nós temos que estar em qualquer hora, em qualquer lado, e temos que ter sobretudo aquilo que é um foco no cliente, e daí falar-se muito do Customer Centricity Company, que é a lógica de no centro da minha atuação está o cliente. E este cliente não é online ou offline. Por outro lado, a questão da eficácia versus eficiência, quer dizer, nós não podemos ter apenas uma perspectiva. Isso, os nossos KPIs têm que ser KPIs que vão juntar, no fundo, indicadores de eficiência e indicadores de eficácia. E isto muitas vezes até para as métricas do marketing digital é fundamental nós percebermos que não nos chega muitas vezes a estas métricas do digital porque elas depois não se traduzem, por exemplo, na eficiência do negócio. Mas, por outro lado, também a eficiência do negócio não é a única perspectiva que eu devo ter do negócio, porque eu não vou estar só a reduzir custos se tenho uma lógica de criação de valor. E, por fim, uma que eu sou particularmente sensível é que muitas vezes se tem a ideia que o marketing não tem muitos números e que o marketing tu és de marketing, aquela coisa meio criativa, que só usa um lado do cérebro. Não, é assim, um bom gestor de marketing tem que ter uma capacidade de pensar, quer numa lógica de criatividade, quer numa lógica, no fundo, de valor e de dados e, no fundo, nós temos cada vez mais a noção que aquilo que eu não posso medir não tem valor e, por isso,
esta dicotomia da criatividade versus os dados é algo que não faz, de facto, sentido nenhum que exista. E como eu estava a dizer, estas dicotomias criam silos, muitas vezes, e isso não é bom para a performance da organização como um todo, nem para a performance das equipas. Depois temos uma dimensão que também que eu queria falar, que é um bocadinho um mundo hiperconectado. É assim, de facto, hoje o digital está em todo o lado, a tecnologia e o digital está em todo o lado, e nós cada vez mais temos aquilo que se chamava a jornada do cliente. A verdade é que a jornada do cliente tem muitos touchpoints digitais e por isso as marcas precisam de perceber, isto há uns anos atrás nós falávamos muito do primeiro momento de verdade, que era quando o cliente estava em contacto direto com a marca. Isso hoje não existe, porque a jornada do cliente tem um conjunto de touchpoints, a maior parte digitais, em que o consumidor está sozinho, em que não está em contacto direto com a marca e por isso que vai criando, no fundo, a sua própria percepção do valor das diferentes marcas com quem vai interagindo. A grande questão aqui é que, de facto, hoje, os nossos consumidores têm acesso a um vasto volume de informação e de uma forma totalmente instantânea. E isto muda. Assim, nós hoje, quando enviamos um e-mail, estamos à espera de uma resposta rápida. Quando eu abordo uma marca via Instagram ou via Facebook a pedir uma informação, eu estou à espera que a resposta seja rápida. Por isso, isto criou uma lógica, no fundo, de atuação no mercado muito diferente, esta conectividade permanente, no fundo, a procura do instantâneo, do imediato, de termos respostas em frações de segundos, o que sabemos que é, de facto, extremamente exigente. E por isso aqui interessa, por um lado, perceber o que é este consumidor hiperconectado, e assim isto, para quem tem filhos, e filhos que podem ser bem novinhos, mas é muito fácil perceber o que é um consumidor hiperconectado. E, por outro lado, devemos perceber aquilo que é a jornada do cliente numa perspectiva dos digital touchpoints, porque a marca tem que perceber como é que aparece, a marca tem que perceber como é que, no fundo, ela aparece no smartphone, como é que ela aparece no Facebook, como é que ela aparece no Insta, o que é que o cliente procura em cada um destes canais, se faz experiências diferentes, se, por exemplo, só compra no site, mas a verdade é que faz uma primeira abordagem à marca via Instagram, que tipo de experiência é que o cliente vai tendo nesta jornada mais digital. E aqui, assim, a verdade é que se nós começarmos a pensar o que é um consumidor hiperconectado, acho que por muito que uma pessoa não goste, e às vezes as pessoas mais da minha geração, a pessoa tenta dizer que isto não é bem assim, a maior parte das pessoas hoje, quando acorda, antes mesmo de se levantar, pega no telemóvel, vê e-mails, vê mensagens, vê se alguém fez algum comentário nos seus posts nas redes sociais, vai ver a sua agenda, vai ver como é que está o tempo, como é que está o trânsito, por isso, e é logo e ainda está a acordar. Claro que isto também é verdade, ao contrário. Também pode ser a última coisa que a pessoa faça, e aqui podem ser as crianças até, porque já se sabe que isto é extremamente sensível, mas que também a última coisa que estão a fazer é, mesmo que seja às escondidas, a ver o que é que, no fundo, está a acontecer no seu mundo, aqui não, menos profissional, mas muito importante, que é o seu mundo social. E a verdade é que isto não é de agora, porque já há um site de notícias, em 2008, dizia que a necessidade da conectividade estava a crescer e que as empresas tinham que se preparar para isso, e alertava que os psiquiatras também. A revista Time, em 2017, dizia que a constante conectividade é um fardo para a nossa paz e para a nossa sanidade.
E muitos de nós ouvimos isto diariamente. Isto aqui, isto agora, isto tira-nos tempo, tira-nos qualidade de vida, cada vez mais fala-se da questão da saúde mental, a dificuldade que é estarmos sempre online, a expectativa da resposta permanente e imediata, mas a verdade é que também não podemos esquecer que já Aristóteles dizia que nós somos eminentemente animais sociais e que precisamos, no fundo, desta ligação, desta interação e desta conectividade. E por isso, mais do que nós, no fundo, lutarmos contra isto, nós temos que perceber que, não estou a dizer que não haja exageros, naturalmente, mas a verdade é que isto tem a ver com uma necessidade muito humana, muito nossa. E que depois, num mundo hiperconectado, isto tem um crescimento exponencial. E aqui posso partilhar alguns dados que a expectativa é que em 2022 6,1 bilhões de smartphones vão existir para 7,8 bilhões de pessoas e que 31 bilhões terão conectados com a internet. Por isso isto de facto é assim, isto é o nosso mundo, isto é o nosso contexto, isto é assim que no fundo nós vamos ter que gerir e que pensar no nosso consumidor. E temos que gerir este consumidor hiperconectado e temos que perceber como é que vamos gerir as suas expectativas neste mundo hiperconectado, sabendo que aquilo que define um consumidor hiperconectado é dizer que este consumidor usa de forma simultânea no mínimo 7 aparelhos, devices e 9 aplicações. E por isso, isto de facto é aquilo que faz com que eu esteja preocupada enquanto gestora, como é que eu vou captar a atenção. Nós sabemos, o attention span tem sido algo agora muito falado, porque de facto diz-se que a capacidade de nós retermos, estarmos neste foco são 8 segundos. Isto significa que eu já estou aqui a falar e até já tenho que controlar aqui um bocadinho de tempo, provavelmente as vezes que deixaram de me ouvir, as vezes que pegaram no vosso telemóvel, as vezes que estiveram simultaneamente a ver e-mails, a ver redes sociais, a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, muitas delas através de aplicações, de aparelhos, por isso, este é o nosso mundo. Isto é a forma como nós hoje temos que trabalhar e que temos que gerir, no fundo, as expectativas dos nossos consumidores. Sem esquecer que esta hiperconectividade vai trazer-nos, e já nos traz, questões éticas, questões ao nível da legislação, e esta é uma questão também muito crítica. Por isso, vai haver aqui um importante caminho, que já está a ser feito naturalmente, mas que ainda vai ter que ser reforçado, naquilo que também é o marketing, na sua preocupação e na sua dimensão ética, para perceber que gerir estas expectativas de um consumidor num mundo hiperconectado também tem um lado ético e de responsabilidade. Por isso, até agora nós vimos um pouco aquilo que era o consumidor, ou que é isto, o cliente hiperconectado. Por outro lado, outra dimensão desta hiperconectividade tem a ver com aquilo que eu fui falando dos digital touchpoints. Portanto, aqui basicamente, assim, isto dá para mangas para estar a falar, a ideia é ver como é que as marcas já estão a usar isto. E, por exemplo, vejam que a L'Oréal, quando através de realidade aumentada cria, no fundo, uma aplicação que permite não só que o seu cliente, a sua consumidora, esteja em casa a simular a utilização de determinados produtos, como permite no offline, ou seja, em loja, através da aplicação, eu colar a um determinado produto e fazer logo aí ver, no fundo, como é que aquele produto fica na minha cara. E por isso, isto são tudo, no fundo, formas de nós trabalharmos aquilo que é os digital touchpoints, tirando o máximo partido da tecnologia, sem esquecer que este cliente hoje quer personalização e quer, quanto mais se vir e se sentir que a marca está a geri-lo de um para um, mais no fundo ele vai achar que a marca está a fazer um uso correto da tecnologia porque está a trabalhar a conveniência e no fundo a customização para aquilo que são as suas necessidades.
tudo isto leva-nos a termos aquilo que é a ideia de um consumidor moderno. E este nosso consumidor moderno é um consumidor que está sempre conectado, que é extremamente informado, que deseja interações pessoais, que está permanentemente a comparar ofertas, que faz word of mouth, por isso, quer dizer, que partilha as suas experiências positivas, negativas, mas que quer algo que seja muito instantâneo e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que quer ser ouvida pelas marcas, que quer dar a sua opinião, que quer ser importante nas suas redes e, por isso, nós estamos a falar de um consumidor que se torna, como nós já tínhamos referido antes, extremamente exigente naquilo que são as expectativas que ele traz para a experiência da marca. E este consumidor, e isto tem a ver com uma das questões críticas também no marketing, tem a ver com a segmentação. Nós falamos muito das gerações X, Y, Z, mas hoje é muito importante para as marcas perceber que este consumidor moderno criou uma geração C, que é a geração conectada. E esta geração conectada não tem nada a ver com idades. Isto pode ser pessoas mais séniores, mas que são muito hábeis do ponto de vista da tecnologia, até uma criança que pode ter 4 anos, mas que já sabe mexer no telemóvel e que já sabe mexer em aparelhos interativos. Por isso, esta geração C é uma geração conectada e as marcas, para darem resposta a esta geração C, têm que ser marcas extremamente ágeis. Porque esta geração conectada, o que quer é respostas, no fundo, rápidas, capacidade de resposta de forma personalizada e, por isso, tudo isso faz com que tenha de ser uma marca muito ágil. Para terminar, aqui o requisito de marketing, isto é back to basics. O requisito de marketing é criar valor. Isto pode-se aqui andar a falar de novas tendências do marketing digital, do marketing relacional, do marketing isto e daquilo. A filosofia e aquilo que é central na perspectiva de marketing, eu sou um gestor com uma filosofia de gestão de marketing quando quero criar valor. E por isso deixem-me dizer que muitas vezes as pessoas dizem eu vou ter um módulo de marketing, mas eu não tenho nada a ver com marketing, eu estou numa área completamente de produção. Isto é um erro, porque a ideia, a forma como nós, sobretudo não sendo em áreas específicas, ou seja, especificamente, por exemplo, num curso geral de gestão, em que eu tenho muitos alunos que não são da áreas de marketing, nem áreas comerciais, nem áreas de vendas, nem de comunicação, o meu desafio aqui é perceber que ter uma filosofia de gestão de marketing é eu criar valor nas relações de troca que faço. Se eu sou de uma área mais da produção, eu tenho uma filosofia de marketing que, se cada vez que eu interagir com os meus pares, com os meus subordinados, com as minhas FIAs, com os meus fornecedores, eu criar valor nessa troca. E por isso, a lógica aqui é, eu quero criar valor, porque há uma equação extremamente simples, que é a satisfação é igual ao resultado menos as expectativas, o que significa que nós o que queremos é que este resultado supere as expectativas. Sempre que o resultado supera as expectativas, eu estou, no fundo, a conseguir surpreender e satisfazer os clientes. Sempre que o resultado é inferior à expectativa, eu estou a trabalhar para a insatisfação. Isto é extremamente exigente, porque as expectativas têm muitas fontes e isto é uma das aulas e das temáticas que nós abordamos muito em marketing. Por isso, para terminar, se daqui puderem reter uma ideia, é que marketing é criar valor na relação de troca. Este valor é numa relação de troca com os diferentes públicos, por isso com os nossos stakeholders, não é só com os clientes da marca, é com todos os stakeholders. E uma questão fundamental que nós não devemos esquecer é que esta criação de valor muitas vezes é feita de forma emocional. Por isso, num contexto de hiperconectividade e de muitos desafios, nós não podemos esquecer que muito daquilo que é o valor percebido nesta relação de troca é um valor intangível e é um valor emocional. É o valor que eu, como consumidora, atribuo àquela marca e que, se calhar, só eu é que consigo perceber porque é que vou atribuir aquele valor. E esta era a partilha que eu gostava de fazer convosco.
e que depois, naturalmente, é mais detalhada quando nós temos no módulo de marketing. Eu agora vou aqui fazer o stop share da apresentação e vou pedir às minhas colegas, coordenadoras do programa, para se juntarem para poderem também responder a questões que eventualmente surjam. Boa tarde. Olá, boa tarde. Por isso, eu vou aqui fazer uma primeira questão, que é a quem é que se dirige este curso geral de gestão? Quem é o target? Filipe. Isabel, quer responder? Posso responder, mas portanto, nós temos um grupo muito heterogéneo de alunos e candidatos. Dirige-se a todos aqueles que queiram aprofundar os seus conhecimentos na área de gestão de todas as áreas. Temos todo tipo de alunos, portanto, alunos que vêm de marketing, engenheiros, arquitetos, veterinários, sei lá, fisioterapeutas. Temos mesmo que podem não terem propriamente licenciatura, mas que têm uma experiência comprovada profissional que justifique a frequência no programa também. Eu estou agora aqui a ver as perguntas e a Graciete está a perguntar, caso frequente o curso de gestão, com que equivalências fica para o MBA? Ok. Eu esta aqui posso responder. Por acaso é um percurso extremamente, quer dizer, eu diria frequente, que os nossos alunos fazem. Muitas vezes frequentam o curso geral de gestão e depois, até às vezes, de forma seguida, transitam para o MBA. As equivalências não são, assim, existem algumas equivalências, mas há sempre um mínimo, ou por outro, ao contrário, há um máximo de equivalências que podem ser concedidas no MBA, fruto das acreditações internacionais. Mas, por exemplo, posso falar do meu módulo. O módulo de marketing normalmente dá equivalência ao MBA. Também posso partilhar que muitas vezes, como o MBA, apesar de tudo, depois tem algumas aulas que aborda questões um bocadinho mais profundas. Eu muitas vezes o que faço é dou equivalência, mas aviso os alunos quando é que acontecem essas aulas, para, independentemente de terem a equivalência, poderem, no fundo, aceder a esses conceitos. Por isso, eu diria que depois é caso a caso, não haverá mais do que 2, 3 equivalências no todo do MBA. É uma questão, é que um aluno que transita o curso geral de gestão tem, em termos de acesso ao MBA, tem, no fundo, um percurso que entra por uma cota que nós temos dentro do processo de candidaturas e por isso tem uma seleção mais garantida, fazendo o curso geral de gestão com aproveitamento. O Daniel Bento pergunta qual é o prazo de candidatura e quais os critérios de seleção. Filipe, queres responder? O prazo de candidatura, nós estamos a receber as candidaturas até ao final do mês de agosto. No entanto, uma vez que este é um programa que tem muitíssima procura, aconselhamos sempre, assim que o candidato tenha mesmo decidido em fazer a sua candidatura, que o faça assim que possível, pois de facto ficamos muitas vezes com alguns candidatos em lista de espera, quando chegamos já ao mês de agosto. E qual era a outra questão? Quais os critérios de seleção? Portanto, os critérios de seleção, nós fazemos uma análise curricular, também a parte da formação e todo o percurso de vida, e é analisado com a coordenação executiva e com a direção de programa, com o professor Nuno Porto Real. Aqui também, e pegando até no professor Nuno Porto Real, que não está a ser visível, mas está a participar até no chat, eu queria aqui também dar
clarificar um bocadinho, porque há muitas pessoas que se assustam no curso geral de gestão com as cadeiras mais de finanças ou de métodos quantitativos, sobretudo porque temos cada vez mais pessoas que vêm de áreas, no fundo, que não têm essa base matemática. Eu não vou dizer que as pessoas não fiquem sempre um bocadinho mais ansiosas nesses módulos, mas a verdade é que são perfeitamente, no fundo, todos os alunos que vêm de outras áreas conseguem fazer e conseguem, no fundo, ter sucesso a fazer essas disciplinas, naturalmente, se calhar com um nível de ansiedade um bocadinho maior, mas sem ser nada que não seja completamente fácil de fazer com o estudo, naturalmente, né, e com o apoio dos professores. Por isso também é importante, porque esta questão de nós estarmos a dizer que os alunos podem dividir de áreas muito distintas, quando depois veem finanças e quando veem depois o IBG, que é os instrumentos básicos de gestão e por isso também com algumas exigências do ponto de vista do Excel, eu diria que são mesmo essas cadeiras que tornam a experiência do curso geral de gestão muito válida para quem não vem das áreas no fundo com essas competências. Uma questão aqui também é, assim, também gostava de referir que o curso geral de gestão, e agora vou aqui falar com o Hugo, que é um antigo aluno que fez o curso de Sales and Marketing Intelligence, é assim, o curso geral de gestão, para quem já é licenciado e por isso quem tem uma graduação, ele é equivalente a um grau de pós-graduação em gestão. Por isso, no fundo, o Hugo sabe que nós fazíamos uma pós-graduação em marketing modular, que se juntasse os vários programas na área de marketing, poderia ter uma pós-graduação em marketing. O facto de fazer a pós-graduação, o curso geral de gestão, no seu caso, dá-lhe de imediato um diploma de pós-graduação em gestão. O que significa que este programa pode ser feito por pessoas que não são licenciadas. Por isso, no fundo, é um programa que desde que a pessoa tenha experiência profissional, mínimo de 3 anos, ideal de 5 anos, sobretudo no caso de não ter licenciatura. Claro que não pode ficar com diploma de pós-graduação, mas fica com um certificado de um curso executivo, que é o curso geral de gestão. Mas é perfeitamente, e temos várias pessoas que não tendo licenciatura têm percursos muito interessantes do ponto de vista profissional e que vêm fazer, no fundo, o curso executivo, ficando com um certificado de um curso executivo em gestão. Temos alguns participantes a perguntar se o curso vai ser online ou presencial. Neste momento, o curso irá arrancar em formato presencial e a nossa expectativa é que o possamos oferecer em formato presencial. Caso haja um novo confinamento, o curso transitará automaticamente para o formato online, mas não há módulos previstos em módulo online, caso possamos continuar dentro desta nossa nova normalidade. Sim, eu aqui posso, no fundo, a Católica Porto Business School, a formação executiva já começou as aulas presenciais em junho, por isso assim que foi permitido, é claro que salvaguardando todas as questões, e tenho que avisar o uso de máscara em sala de aula, todos os circuitos que estão identificados, nós temos que garantir o distanciamento entre os alunos na mesma sala, por isso naturalmente estamos a falar de condicionalismos nesta gestão do presencial, mas desde junho o que estamos a fazer, que está a correr bem, e por isso a nossa expectativa é que estes programas que arrancam em setembro sejam de facto presenciais. É verdade que toda esta fase também nos veio alertar para termos cursos também em formato online e por isso nós vamos passar, já temos alguns, como a área, por exemplo, da fiscalidade e áreas de mentoring. O curso de gestão, até por ser um curso longo, ele é essencialmente presencial.
não queria deixar de alertar as pessoas que caso haja alguma alteração do contexto, ele também já decorreu agora no final deste ano letivo em formato online. E os alunos não se tinham inscrito num formato online. No fundo, tiveram que ser confrontados com o facto do curso passar para o online. E o feedback que vos posso dar é que correu muito bem, por isso com alguns ajustes, naturalmente, mas também, caso isso seja necessário, também já estamos muito mais do que preparados para o fazer. Mas a nossa expectativa é, mantendo-se assim, o curso será também online. Não, desculpem, presencial. Também temos aqui uma questão, pergunta se o programa vai ser ministrado em português ou em inglês ou com ambas as línguas. Vai ser em português, totalmente em português, ainda que possa haver alguns materiais que possam ser disponibilizados pelos alunos, pelos professores, pelos docentes em inglês, mas será todo ministrado na língua portuguesa. Assim, o curso é ministrado na língua portuguesa. Eu diria que a maior parte dos materiais de suporte são também em língua portuguesa, sem com isto dizer que às vezes pode haver materiais de apoio, de leitura complementar, que sejam em inglês, mas todo o curso é ministrado em português. Também aqui uma questão que estão a levantar que tem a ver com as avaliações. Eu gostava aqui de primeiro desdramatizar as avaliações, isso é aqui uma cruzada que nós estamos a fazer. A verdade é que estes cursos executivos são muito importantes que os alunos se foquem no processo de aprendizagem. Vão ter disciplinas com avaliações em formatos diferentes, umas com trabalhos de grupo, outras com trabalhos individuais, outras com exames mais em formato tradicional, outras com take-homes. Agora, o que acontece é que muitas vezes os exames, por isso as aulas são segundas e terças, mas o cronograma prevê também seminários às quartas-feiras ou quintas, e por vezes também há as avaliações que também são quartas ou quintas. Exatamente. Por isso eu diria que isto não é, depois quando recebem o cronograma vem, não é todas as semanas, por isso o curso é segundas e terças e depois pontualmente podem ter ou quarta ou quinta-feira ao final da tarde. Certo. Em relação, a Gracia te perguntou qual o tempo médio a informar que ficaram selecionados. Normalmente as respostas são dadas em 3 dias úteis. Portanto, é um processo muito célebre. Temos aqui uma questão a perguntar se é abordada a gestão de projetos. Aqui especificamente eu diria que, até porque é uma área com muitas especificidades, o que nós temos na Católica Porto Business School é um curso mesmo de gestão de projetos, e por isso não é uma temática que seja, ou seja, não temos nenhum módulo para falar de gestão de projetos, porque temos um curso dedicado só a esse tópico. E temos também uma aluna angolana, uma participante angolana que gostaria de se inscrever e saber quais são as exigências. Posso responder. Não temos nenhuma exigência extra para os alunos que não são portugueses, portanto deve seguir o processo normal de candidatura. Sim, também podemos dizer que até nos MBAs nós cada vez mais temos alunos angolanos a fazer aqui a formação e naturalmente é para nós muito bom ter alunos de outros países. O único requisito aqui, no fundo, que nós temos é o seu presencial. Temos aqui um participante que nos lança assim o repto do curso ser também online. Mas isso era como eu estava a dizer, nós naturalmente vamos começar a ter um portfólio também com formatos de programas online e naturalmente com programas presenciais também, que é essa também a nossa, no fundo é a forma como nós também privilegiamos a experiência de aprendizagem. Muito bem. E mais uma pergunta sobre a área de gestão de recursos humanos e liderança. Filipa, queres falar das disciplinas? Sobre?
Gestão de recursos humanos e liderança. Nessa área, portanto, temos a disciplina de liderança e negociação, que tem uma duração de 15 horas. Por norma, todas as nossas disciplinas têm 18 horas, liderança e negociação tem 15, e também teremos a disciplina de gestão de pessoas. Liderança e negociação será o professor Rui Lourenço, e de gestão de pessoas é o professor Carlos Ribeiro. Tanto um como o outro, já muito especializados nesta área, que contribui muito para aqui para a área das soft skills relacionadas com o programa. Em relação sim. Falta só a questão do número de alunos por curso. E sim, o curso geral de gestão, a turma normalmente não tem mais de 35 alunos, as turmas, o que não significa que não possa acontecer haver mais do que uma turma, mas portanto, o número médio de cada grupo quando são 35 alunos. Claro que isto depende muito também das candidaturas e da seleção que é feita, mas nós, quando fixamos estes números, tem muito a ver com a experiência de aprendizagem que queremos proporcionar aos alunos em sala de aula, e no fundo todo também o processo de interação e de tempo para os próprios alunos poderem participar ativamente nas salas, e esse também nos parece que é um número assim ideal para nós salvaguardarmos essa aprendizagem. O Tiago perguntou também se há um projeto final de curso, que não há. A avaliação das disciplinas é independente e cada uma tem a sua própria avaliação. O que temos é no final do programa o jogo de simulação de gestão, que ainda agora os alunos que fizeram o programa online tiveram este último sábado, e portanto e fazemos em parceria com a SDG, e que permite aos alunos colocarem em prática todas aquelas disciplinas que foram trabalhando ao longo do programa, através de um simulador de gestão. Depois também nós depois também podemos enviar todas estas informações mais em pormenor a todos os participantes relativamente ao programa, tanto eu como a Isabel estaremos disponíveis para os esclarecimentos posteriores. Há aqui só uma pergunta que, apesar de não estar relacionada com o curso de gestão, eu não queria deixar de responder. Se nós temos cursos de mestrado, temos cursos de mestrado e temos um mestrado especificamente na área da gestão. Naturalmente, os mestrados são um grau académico, por isso é um processo diferente em termos de candidatura, mas a Católica tem vários mestrados. O generalista em gestão, mas depois tem mestrado em marketing, tem mestrado em finanças, no fundo tem mestrado em business analytics, por isso tem no fundo, várias áreas na formação académica com o grau de mestrado. Também temos aqui uma questão que quem quiser pode frequentar o programa sem submeter a avaliação. Sim, pode, perfeitamente, e temos alguns casos em que isso acontece. A única diferença é que no final do programa o aluno recebe um certificado de frequência do curso geral de gestão, e obviamente sem a nota de avaliação, mas com a indicação de todas as disciplinas que frequentou. No entanto, terá que obviamente cumprir a assiduidade do curso, que maioritariamente os alunos devem participar em 75% a cada disciplina do programa. Eu queria só dar uma nota em relação temos casos de que as pessoas não querem fazer a avaliação. Eu só acho é que quando há disciplinas que a avaliação, por exemplo, são trabalhos de grupo, independentemente dos alunos não quererem fazer avaliação, acho que é uma mais-valia participarem nesses projetos. Não só pela rede de contactos que, no fundo, estabelecem de uma forma um bocadinho mais sólida, porque vão trabalhar em equipas, porque também há bocado, quando se estava a falar da área comportamental, saber trabalhar em equipa, gerir, no fundo, tudo isso faz parte do processo também de desenvolvimento pessoal, e por isso
muitas vezes o desafio que nós lançamos aos nossos alunos é que, independentemente de não fazerem as avaliações mais tradicionais de exames e mesmo de trabalhos individuais, que não deixem de participar nos trabalhos de grupo, por essa mais-valia que têm em termos de desenvolvimento pessoal. Acho que agora já não temos mais perguntas. Tínhamos uma pergunta até que prazo é que eram as candidaturas? A Filipa respondeu. Respondeu. Sim. Até ao final de Até ao final de agosto. Por isso, acho que agora... Pronto, de qualquer forma, acho que aqui também quem nos esteve a ouvir e se tiver depois alguma dúvida, não deixe de nos contactar. Temos também toda a disponibilidade para vos receber presencialmente ou fazer uma reunião via Zoom para clarificar outras dúvidas que não tenham sido hoje aqui esclarecidas. Claro que eu sou totalmente enviesada, mas não queria deixar de dizer que, de facto, o curso de Gestão oferece uma formação muito transversal e muito completa naquilo que é a aquisição de competências de gestão, e o feedback que nós temos dos alunos é, de facto, muito positivo ao longo de todos estes anos, quer pelo percurso, no fundo, de ganho de competências, quer também por toda a experiência de escola, e por todo, no fundo, por todo o desenvolvimento que fazem aqui em termos também de rede e de networking, e por isso contamos vê-los por cá e qualquer questão estamos completamente disponíveis para vos esclarecer o que não conseguimos fazer hoje. Está bem? Por isso, vamos despedir. Espero que os insights de marketing tenham criado aqui alguma vontade de aprofundar esta temática. Desejo um ótimo final de dia para todos e espero vê-los no curso de Gestão. Obrigada, Isabel. Obrigada. E até breve.